pessoal, hoje 5 de janeiro, ano de 2016, nós estamos iniciando a segunda edição do nosso jornal Viva Interior, pela nossa TV Viva Interior, o canal inteligente. Vamos aos principais destaques de hoje. A Polícia Militar está preocupada com o furto de veículos na cidade. O número foi muito alto em 2015. O CPI-5 quer diminuir ou acabar com esse delito este ano. Está nascendo menos crianças em Rio Preto. Os dados comparados entre 2015 e 2014 comprovam este fato. O América se reabilita e continua respirando na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol. Aqui também nós vamos falar sobre a Uber, um sistema de táxi que está sendo implantado em todo o Brasil. E aqui em Rio Preto, como está a situação? Também vamos falar sobre agricultura e a reforma do nosso Mercadão de São José do Rio Preto, onde serão investidos mais de 2 milhões de reais. Estas e outras notícias a partir de agora do jornal Viva Interior, que está entrando no ar. O nosso jornal está aqui para apresentar os principais fatos. Temos dois convidados aqui, dois amigos nossos, que recebemos com muito prazer nos estúdios da TV Viva Interior. Eu vou cumprimentando o nosso doutor Francisco Bueno. Doutor Francisco, por favor, pode pegar o microfone, doutor. Muito obrigado pela presença e vamos falar sobre alguns fatos aí, não só sobre Uber, mas também sobre o direito de uma forma geral. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Estorino, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Claro, estamos à disposição para discutir o que for necessário aqui. Também recebendo com muito prazer o nosso amigo Jorge Menezes, secretário da Agricultura, vereador aqui da cidade, hoje no PTB, e ocupando atualmente a Secretaria da Agricultura. Vamos falar sobre a reforma do Mercadão, que realmente é um dos cartões postais da cidade, um dos nossos orgulhos, né? E o secretário, nós vamos falar de dois assuntos, né? Agricultura e política, são dois assuntos importantes, né, doutor? Né, secretário? Bom dia, Estorino, bom dia, doutor Francisco. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade que vocês estão nos dando para informar a população do nosso trabalho, da nossa vida pública, né? E passar para eles todas as informações verdadeiras. Ok, então, muito obrigado pela presença. É um prazer muito grande recebê-los aqui no nosso programa. E lembrando que o nosso jornal Viva Interior é apresentado do meio-dia a 1h e a reprise acontece das 10 às 11 da noite, segunda a sexta-feira. E também nas redes sociais nós colocamos as reportagens, nós repercutimos os fatos para que um maior número de pessoas possa participar com a gente. Lembrando que nós temos aí o nosso e-mail, que é o jornal@tvvivainterior.com.br, e também o nosso telefone, que é o 3353-5100, e daqui a pouco a gente vai disponibilizar para que as pessoas possam manter um contato maior com a gente, também o nosso WhatsApp, nessa semana ainda. Bom, eu queria começar aqui, por favor, ô Pyron, coloca pra gente aí a capa do Diário da Região de hoje. Coloca pra gente a capa do Diário da Região. O Diário da Região de hoje está trazendo aí como principal reportagem, quer dizer, a queda do número de nascimentos de crianças em São José do Rio Preto. Ainda bem que o meu querido amigo aqui, o doutor Francisco Bueno, vai ser pai daqui a pouco tempo. Ele vai ainda manter a média da paternidade, né? Isso aí não é nenhuma novidade, isso aí que está mostrando no jornal, uma reportagem, né? Não é nenhuma novidade, porque a gente sabe que na Europa já é uma tendência, a população vai envelhecendo e as mulheres deixam para ter filhos mais tarde por causa da vida profissional, por causa de um projeto qualquer, e muitas delas deixam de ter filhos também, ou um número maior de filhos. Na minha casa, 4, da casa do Chiquinho, pelo menos são 12 lá, pelo que eu fiquei sabendo, né? Então, acabou essa história. Então, e tanto é que na Europa e em outros países, vai fechando o número de escolas, de salas de aula. O que estaria acontecendo aqui no Brasil há pouco tempo aí, que o governador Geraldo Alckmin queria fechar 90 escolas. Não é isso? Porque não tinha mais gente para entrar nessas escolas aí em determinados períodos. É o que vai acontecer daqui para frente. Se não migrar quem está no ensino, hoje no ensino particular para o ensino público, o que deve acontecer por causa dos preços das escolas, naturalmente, vai faltar criança nas escolas. E nós tivemos aí as manifestações contra esse fechamento. Eu não sei se tem razão ou não, né, as entidades que brigaram, mas essa é uma constatação que a pirâmide nossa, meu amigo, que era assim, ó, ela está invertida, né? A base que era de jovens e a parte de cima que era de velhos, agora não. Nós temos aqui ela invertida,
ela embaixo está com o maior número de jovens e em cima o maior número de velhos. Essa é a tendência no Brasil. São Paulo, segundo dados, em pouco tempo nós teremos aí mais idosos do que crianças na faixa etária até 13 anos de idade. Só que eu queria, antes de conversar com meus convidados aqui, falar uma coisinha. Alguém andou dizendo e está dizendo por aí que vai haver uma reforma dos currículos do ensino fundamental. Eu não sei como é que chama hoje, vou ser bem mais prático. O antigo ginasial, o antigo científico, tá certo? O antigo colegial, estão fazendo um currículo novo para todas as matérias. Isso quem está fazendo é o MEC. E chegaram, um deles que a gente viu, é o de História, que me interessa bastante, estão tentando tirar algumas matérias desse currículo, como, por exemplo, a Idade Média, a História Antiga, o Renascimento, e dando prioridade para assuntos indígenas, como o das Américas. Olha, eu acho muito importante eu saber sobre os maias, incas, astecas, os guaranis. Agora, como é que você vai formar um advogado, doutor? Como é que você vai formar um jornalista? Como é que você vai formar alguém de humanas? Como é que você vai formar alguém sem estudar gregos, sem estudar egípcios, o Império Romano, a Mesopotâmia e sem estudar o Renascimento? Estão brincando, né? Eu quero ver se as entidades aí como a UNE, a UMES, ou mesmo a POESP, que é dos professores, vai se manifestar contra isso, que é uma proposta, segundo falaram, do PT. E essas entidades, muitas delas, têm uma simpatia muito grande. Vão protestar também? Vão dar uma olhada nos currículos, não só de história, mas de geografia, de matemática, ou vão deixar fazer o que quiserem. Eu sei que nós somos hoje governados por muitos incompetentes, por muitos. Isso eu tenho certeza. Agora, se no meio dos incompetentes nós tivermos burros, aí nós estamos ferrados de vez. Porque numa roda que você tem burros, viu, doutor Bueno, e o meu amigo também, o Jorge, quando você está numa roda que tem um monte de burros, eles tentam convencer você que a burrice é o fator primordial. Se você bobear, você fica igual a eles. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Quero ver se vai ter manifestação e se realmente vai acontecer a partir de agora. Começando aqui, eu vou começar com... O que nós temos primeiro aí, Pyron? Nós vamos começar pela UBS, Uber, não é UBS, não falei Uber. Pela Uber ou vamos começar através da Secretaria da Agricultura? Bom, eu vou começar com o nosso doutor que está aqui conosco, o doutor Francisco Bueno. Doutor Francisco, essa polêmica da Uber aí começou em São Paulo porque os taxistas acabaram encontrando uma concorrência a partir de agora de um grupo de pessoas que, através de aplicativos, elas conseguem oferecer um serviço de táxi, mas de uma forma bastante qualitativa, vou dizer assim, né? O preço, apesar, o cara oferece água, tem ar-condicionado, todo de preto. Coloca pra gente, Pyron, a reportagem aí sobre a Uber, porque em São Paulo fizeram uma comparação. E é muito importante que essa comparação seja feita e que a gente possa ver como funciona. Coloca aí no ar pra gente. A história está cheia de momentos em que uma novidade tecnológica chegou e mudou o modo como muitos ganham a vida. Um dos mais recentes exemplos são os aplicativos de carona remunerada. Em alguns países, eles se transformaram em fonte de renda para muitos e em opção de serviço para outros. Mas aplicativos como o Uber ou o Lyft também despertam a ira e até a revolta de associações de taxistas mundo afora. A dúvida que fica é: quem sairá vitorioso nesse embate? Um carro preto incomoda muita gente. 2, 3, dezenas de carros pretos incomodam muito mais. A polêmica está instaurada e provavelmente você já ouviu falar do alvoroço que o Uber está causando mundo afora. O sistema de carona remunerada baseado em um aplicativo está sendo fortemente atacado pelos taxistas, que consideram o serviço ilegal e prometem fazer o que for preciso para acabar com a novidade. Mas antes de explicar toda essa polêmica, discussões e protestos, nós experimentamos e comparamos os serviços da Uber e de um taxista comum. Fizemos o mesmo trajeto. Saímos da sede do Olhar Digital em direção ao Palácio dos Bandeirantes, onde mora o governador do estado, cerca de 7 quilômetros de distância.
Olha só como foi nossa experiência. Primeiro chamamos o motorista pelo Uber. O app é bastante fácil de usar. Depois de fazer um cadastro, que pode ser inclusive feito a partir do seu perfil no Facebook, basta cadastrar um cartão de crédito ou ainda uma conta do PayPal para efetuar os pagamentos. Para chamar o taxista, você só precisa definir o endereço onde está e para onde deseja ir. O aplicativo faz um cálculo estimado do valor da viagem. Ao confirmar o pedido, você recebe as informações do motorista com nome, foto, tipo do carro, inclusive a placa do veículo. Aqui em São Paulo, o Uber oferece 2 tipos de carros, os comuns e os pretos. Optamos pelo Black Car, um serviço um pouco mais caro, mas cheio de luxo. O motorista chegou em pouco mais de 6 minutos. Um carro preto luxuoso, brilhando. Todo bem vestido, de terno e óculos escuros, logo ao entrar no carro, ele ofereceu uma garrafa de água geladinha ao nosso repórter. No painel, 2 smartphones com o Uber rodando indicavam os dados do passageiro, o destino, o tempo estimado de viagem e até a melhor rota até o destino. No melhor estilo motorista particular, o condutor falou pouco e foi bastante cordial. No final da viagem, bastou agradecer e descer do carro. Em instantes, um e-mail com o recibo da corrida chegou informando o valor da viagem, R$ 27,00. Voltamos para o ponto de partida e então pegamos um táxi comum na rua mesmo. Por estarmos em uma região bem movimentada, foram poucos minutos até encontrar um carro livre. Claro, o táxi era um carro popular, sem bancos de couro, com os vidros abertos, música a gosto do taxista e nada de água gelada. Por outro lado, a simpatia do motorista fez diferença e nos lembrou quanto a maioria dos taxistas gosta de conversar. Mesmo trajeto, praticamente sem trânsito e no final da corrida, R$ 26,50. Novo na praça, o taxista contou que não tem assim tanto ódio pelo Uber, mas confessou que o movimento caiu depois do surgimento do aplicativo. Ele disse até conhecer alguns taxistas que trocaram os táxis por um carro próprio para trabalhar para Uber. Vale lembrar que para ser taxista, seja em São Paulo ou em qualquer lugar do mundo, é preciso pagar impostos, tirar uma licença especial e por aí vai. No caso do nosso motorista, ele trabalha para uma frota. Entre gasolina e aluguel do carro, sai de casa todos os dias devendo pelo menos R$ 250. O engravatado do Uber preferiu não contar muitos detalhes do serviço. Nós conversamos com os representantes da empresa aqui no Brasil. Ninguém do Uber se dispôs a conversar com a gente, mas recebemos um e-mail oficial dizendo que, por enquanto, o Uber continua operando normalmente em São Paulo e defende que os usuários têm o direito de escolher o modo que desejam se movimentar pela cidade. Na última semana, um projeto de lei foi aprovado na Câmara Municipal proibindo o uso do Uber na cidade de São Paulo. A decisão final ainda depende de uma nova votação e mais uma rodada de discussões. Se o texto que proíbe o serviço passar mais uma vez pela aprovação dos vereadores, caberá ao prefeito da cidade decidir se a proibição vira mesmo uma lei. Mas isso ainda deve levar algum tempo. Enquanto isso, vamos ouvir o lado dos taxistas que recentemente protestaram em massa pelas ruas da cidade e ameaçam até uma greve se uma atitude mais drástica não for tomada. Os taxistas estão revoltados, eu estou segurando, nós temos uma ação na justiça, estou aguardando e espero ter êxito nessa ação que nós movemos contra essa organização, entendeu? E acredito ainda que o prefeito vai rever isso. O prefeito vai acordar e vai dizer, puxa, isso não pode na minha administração. Que bagunça é essa? Alguns dias atrás, na França, taxistas bloquearam os acessos aos principais aeroportos e estações de trem em Paris como parte das ações de um protesto nacional contra o Uber. Lá o negócio foi mais violento. Pneus foram queimados e carros virados ao longo das vias públicas da capital francesa. Os taxistas parisienses se queixam do déficit causado pelo aplicativo que é baseado em uma rede de condutores não profissionais. O argumento dos taxistas é que o alistamento de motoristas amadores que não precisam pagar as taxas de licenciamento para prestar o serviço de transporte dá ao Uber uma vantagem financeira desleal. O carro é dele, esse cidadão é um empresário, às vezes é um coitado que
não tem, só tem o nível da corrida e olha lá se tem. Presente em 294 cidades e 55 países, o Uber é a startup mais valiosa do mundo, mas é criticada praticamente por todas as partes. Na Espanha e na Alemanha, tem seus serviços proibidos. Há também casos de cidades que inicialmente proibiram o Uber, mas que depois regularizaram a situação do aplicativo após pressão dos usuários. E por aqui, o que será que vai acontecer, hein, gente? Aliás, qual a sua opinião sobre o novo aplicativo? Nós vamos continuar acompanhando e você vai continuar sabendo de tudo primeiro aqui. Muito bem. Doutor Bueno, o que o senhor achou dessa reportagem? Ela mostra realmente uma situação que parece que ela é irreversível, né? Quem tem Uber não vai querer sair do mercado e taxista, se quiser uma competição, vai ter que melhorar muito e mostrar um serviço de primeira linha, né? Além de cordialidade, direção segura, ar-condicionado, cafezinho, água, mas o que pode oferecer? TV a cabo dentro do carro, se for possível. Quer dizer, a coisa ficou agora num patamar de qualidade, pelo visto, né? Não tem dúvida. A questão do Uber em si, ele apareceu por causa do defeito da qualidade desse serviço prestado. Óbvio, vamos generalizar, existem excelentes profissionais, taxistas, são cordiais e não se importam em dar esse extra pro passageiro. Mas esse nicho de mercado apareceu por causa do defeito dessa prestação de serviço mesmo. Então, por isso o Uber hoje, ele é, como fala na matéria, ele é a maior startup do mundo. Hoje ele é avaliado em mais de 200 bilhões de reais. Ela vale mais do que a Petrobras hoje, o Uber. Depois do que aconteceu com a Petrobras ultimamente. Então, o que sobrou da Petrobras? Exatamente. O que sobrou. Então, como você disse, é um caminho irreversível. Entendi. Dentro disso aí. Eu acho que os taxistas, no geral, vão ter que se adaptar, melhorar realmente o serviço, para que eles possam competir de igual para igual com o serviço. Agora, voltando aqui para a nossa paróquia, vamos falar da nossa paróquia aqui. Tem uma lei aqui em Rio Preto que a Câmara aprovou, o prefeito sancionou essa lei também? Sim. Proibindo o Uber, né? Os sindicatos dos motoristas aí conquistou esta vitória aí junto com um dos vereadores que propôs a matéria, e isso acho que vai segurar esse projeto vai ficar vigorando durante muito tempo, ou você acha que ele pode, com o tempo, ele ser revisto? O que você acha que vai ser o futuro aqui na cidade? Eu acho que a primeira coisa é que, no meu ver, essa lei é inconstitucional. Ela fere vários princípios constitucionais, mesmo porque a prefeitura não pode legislar sobre trânsito, a não ser interesse local, tá? E, então é privativo da União fazer isso, esse é um dos motivos. Fere livre concorrência, livre exercício de um trabalho. Então essa lei, ela é inconstitucional. Esse, para mim, é o grande problema. Nada contra o táxi ou o serviço prestado por taxistas, longe disso. Mas o problema é que a lei, ela é inconstitucional. Então eu creio que já existe um mandado de segurança que eu ajuizei nesse caso para questionar a constitucionalidade dessa lei, né, que vai ser declarado sim ou não, está na mão do juiz para decidir. E posteriormente isso, se essa ação for procedente, eu pretendo ir ao Ministério Público, levar para o Ministério Público, que é o guardião da lei, para que ele tome as providências que achar necessário disso aí, para que revogue essa lei. Se fala em constitucional, quer dizer que está cheirando muito futuramente uma ação até o Supremo Tribunal Federal, né? Que seria o guardião, né, o guardião da nossa Constituição, né? Quer dizer, se é um termo constitucional, vai acabar não no STJ, vai acabar no STF. Mas a questão também ela pode ser discutida em outros âmbitos, também no Tribunal de Justiça, em questão da lei. O Ministério Público pode fazer, se ele acreditar, uma ação civil pública para que a lei não gere efeitos, mas isso acaba sendo o que eles pretendem fazer. Isso aí vai ser a opinião deles, que são o guardião da lei. Então pode acabar realmente no STF, isso aí, não tenha dúvida. Já existe uma discussão no âmbito maior, já a ministra do STF já falou que a proibição do Uber é ilegal, do serviço, mas ele deve haver regulamentação, como qualquer outro serviço, que ele não pode ser proibido o seu funcionamento. Mas a regulamentação futura pelo governo federal, acredito que vai ser feita. Ok, então. Bom, nós vamos então ao intervalo, né? Daqui a pouco nós vamos conversar também com o Jorge Menezes, que pacientemente está aqui conosco, aguardando aí, né?
para que possa falar. Nós vamos falar sobre a reforma do Mercadão. Cerca de 2 milhões de reais foram obtidos através do nosso querido amigo o deputado Vaz de Lima, e vai ser repassado esse dinheiro. E também nós vamos falar sobre o Palestra, que o Jorge é presidente também do Palestra, e também sobre o PTB de Rio Preto. Né? É muita coisa, você dá conta disso tudo. Depois do intervalo nós voltamos. Fique com a gente. Estamos de volta com o nosso Jornal Vivo Interior. Hoje, dia 5 de janeiro, ano de 2016. Nós estamos neste verão bem brasileiro. Previsão do tempo para hoje: chuvas esparsas em São José do Rio Preto. Cuidado quem estiver no centro, principalmente nas partes mais baixas. Existem os riscos de enchente, enquanto as obras aí não ficam prontas, e vamos ver se elas vão realmente funcionar. É questão também de praticidade depois. Também não adianta reclamar se chover 100 milímetros de chuva de uma vez só, achar que não vai encher, né? Também é demais. É igual choveu outro dia 50 milímetros, ninguém aguenta. Nem a calha de Los Angeles aguenta um negócio desse. Então, mas de qualquer forma, tire o carro das baixadas. Secretário Jorge Menezes, que bom receber o senhor aqui, prazer tê-lo aqui conosco, tudo bem? Tudo bem, essa prazer. Boa. Certinho, graças a Deus. Que bom, graças a Deus. Bom, como é que está lá o Mercadão lá? Vamos ter uma reforma? Sim, exatamente. O Mercadão ele vem já de muitos anos precisando de uns reparos, uma reforma. Na verdade, o Mercadão precisa de uma reforma geral. Né? Que nós temos lá muita dificuldade, o esgoto é muito antigo, os banheiros são velhos, né? Até os estacionamentos hoje dos dois lados nós temos que mudar o jeito de estacionar, mudar eles. Então, um ano e meio, conversando com o deputado Vaz de Lima, ele se propôs em nos trazer uma emenda, e realmente ele cumpriu, nos trouxe uma emenda de aproximadamente 2.150.000. Então eu falei certinho, mais de 2 milhões de reais. Né? Exatamente. Essa verba é específica para o Mercadão, né? Sim, ela só pode usar na reforma do Mercadão, ela já está liberada na Caixa, e o nosso trabalho até novembro do ano passado foi buscar essa verba, foi até a São Paulo, junto com o deputado Vaz, né, resolver os trâmites legais da papelada. E conseguimos resolver tudo, e agora está no planejamento, junto com o Milton Assis, acabando de fazer as questões técnicas, né? Certo? A engenharia e tudo mais, que minha secretaria ela não tem essa condição, então é passado para o planejamento Milton Assis. E pelo que eu sei até o momento, está muito bem adiantado, e logo começará aí a reforma do Mercadão. Vai ter que fechar o Mercadão para isso? Não, algumas partes vai fechar, aí a reforma outra parte, aí a outra parte fecha para não tirar os permissionários totalmente do Mercadão, né? O senhor vai conseguir tirar aquele sofoqueiro que fica ali de plantão ali? Isso é impossível, né? Isso é impossível. São todos meus amigos, eles vão ficar bravos aqui no Paladê. São amigos nossos, mas que são fofoqueiros são, né? Mas eles estão ali há muito tempo, já faz o cartão postal, né? Isso não está no orçamento, não. No orçamento. Tá certo, mas, então. A gente tem que ter o cuidado de apresentar logo esse projeto à Caixa Econômica Federal, para que não possamos perder essa verba, que o Mercadão precisa de uma reforma urgente, né? É um patrimônio tombado, e nós temos as características do Mercadão, elas serão preservadas. As pessoas falam assim, porque o Mercadão os mercadões que existem nas cidades, e me parece que quando eles foram criados, é justamente para incentivar o produtor rural da região, né? Não se pode comparar com o Mercadão de São Paulo nunca, né? Que ele tem uma visão assim, nem em questão de tamanho, nem no propósito, que ele é a nível tipo nacional já, né? Exatamente. Então essa é a visão dele, o produtor local poder levar seu produto, expor o que você planta na região, essa é a ideia? A ideia é essa. A ideia também é dar um suporte maior aos pensionados com um climatizador, porque os legumes, as frutas, elas murcham com esse calor, que o Preto é um calor muito forte. Então vai ter climatizador novo, vai ter um telhado novo, mezanino novo, banheiros novos, estacionamento novo, uma pintura adequada ao Mercadão. Então esse dinheiro é para se gastar tudo no Mercadão, 2 milhões. Se não gastar tudo, o dinheiro volta para a União, né? Não, vamos gastar tudo, né? Tem que gastar tudo. Eu sei que tudo vai ser feito de maneira transparente, tranquila, licitação, né? Então não vai ter problema nenhum, vamos gastar os 2.150 aí, não tem problema não, para isso, é melhor você gastar nisso, ô Jorge, viu, ô doutor Bueno, do que você gastar em outras coisas aí, que você vê tanta porcaria sendo feita. Ali é um espaço comunitário, está num lugar
privilegiado, passa o ônibus na porta, ali na frente você tem um poupa-tempo, né, Jorge? Exatamente. Você tem ali uma infraestrutura, a prefeitura está ali do lado, tem bancos do lado ali, quer dizer, é fantástico. Eu gosto de comer pastel lá, né? Vou passar um videozinho. Quantos anos vai comemorar o Mercadão este ano? Agora são 74 anos. 74. Quando ele comemorou aí um pouco menos aí, fizeram um vídeo, mostra pra gente, Byron, para as pessoas que estão pela internet, quem não conhece o Mercadão, para dar uma olhada no nosso Mercadão. Ele tem uma arquitetura muito interessante, tem produtos interessantes, tem as pessoas que vão ali fazer o reboliço e um pastel que realmente é uma coisa de louco aí. Mostra pra gente. Inaugurado no dia 19 de julho de 1944, o Mercado Municipal foi um dos primeiros imponentes prédios construídos no centro de Rio Preto. Hoje ele é um dos pontos turísticos da cidade e uma imagem do passado cravada no meio da correria da cidade. E para comemorar os 68 anos de inauguração, nós decidimos convidar você para conhecer as tradições e as delícias do Mercadão Municipal de Rio Preto. Vamos lá? É só entrar aqui no Mercadão e logo de cara a gente percebe que é uma ótima opção para quem gosta de comprar frutas, legumes, verduras. A gente percebe que a variedade é muito grande, elas são muito bem cuidadas também. Vou perguntar para o Rogério. Rogério, quanto tempo você trabalha aqui no Mercadão já? Tem 20 anos. 20 anos e as frutas são bonitas aqui, hein? Vocês tratam elas especialmente. Todo dia chega mercadoria nova para nós, né? Com qualidade. Os clientes são bem exigentes aqui. Bastante. Bastante exigentes. Eles querem fruta bonita todos os dias. Na nossa visita aqui pelo Mercadão, nós encontramos uma banca que vende de tudo, pimenta, tempero. A dona Nair, que também está há muito tempo aqui no Mercadão já, né, dona Nair? Quanto tempo? Vai fazer 41 anos. 41 anos já vendendo. A senhora gosta muito, estava falando, né? Eu acostumei, criei minhas filhas aqui, estudei minhas filhas. Hoje uma é médica, outra é essa que está aí, que ela é professora de matemática. E assim nós estamos aqui, né? A senhora é especialista em tempero. Sou sim, mas eu trabalhei muito com verdura, com legumes, né? A gente conheceu o Rogério, conheceu a dona Nair, várias pessoas aqui no Mercadão de Rio Preto, mas não poderíamos sair daqui sem comer o tradicional pastel. E eu já pedi o meu, tá chegando agora, ó. Opa, o pastel que o Tadal tá trazendo pra gente. Tadal, quanto tempo você tem a pastelaria aqui já no Mercadão? Exatamente 13 anos, desde 99. A clientela que não falta, né? Não falta, a pastelaria está lotada. É sempre assim, Tadal? Sempre assim, quase que todos os dias. Hoje pelo menos 1000 pastel vende hoje. 1000? É, daí pra lá. Por dia? Por dia. Nossa, brincadeira. Eu vou experimentar, viu? Chega de conversar, né, Tadal? Vamos ver. Vamos ver se tá bom. Outro guardanapo. Muito obrigado, Tadal. Uma pimenta, vinagrete. Sequinho, bem temperado, uma delícia. Você tem que conferir, viu? Pode ser qualquer cidade da região, passa aqui em Rio Preto, vem no Mercadão comer um pastel. Só corrigindo a história, é 72 anos, tá? Me confundi aqui, são 72 anos. É que esse pastel aqui confunde a gente, né? Muito, confunde demais. Confunde demais, né? Só para complementar, eu acho que Rio Preto merece um Mercadão reformado, um Mercadão para a população com banheiros dignos para ser usados e ter aí uma referência. O Mercadão já é uma referência e ainda reformado vai ficar aí para a história essa reforma, né, Historino? Bom, né? Vai ser muito bom isso, né, João? Fazer uma grande festa lá, né? Sim, vai ter uma grande Você tem previsão de quando ele pode ser inaugurado aí, depois das reformas, se tudo correr bem? Eu acho que até o final de dezembro ele tem que ser inaugurado, justamente por causa da verba, né? Tem prazo também. Tem prazo da verba, tudo. E eu acho que deve começar até mês de março agora a reforma. E aí até dezembro tem que entregar, né? Ok. Bom, Jorge, aproveitando aqui que você lida também com a parte das feiras aí, eu tenho frequentado a feira ali de sábado, né? Na Benjamin Constant. Isso, houve uma uniformização total das barracas ali, está tudo limpinho, né?
E como é que você está vendo as feiras hoje da cidade com a concorrência com os supermercados? Porque os supermercados fazem uma concorrência das chamadas feirinhas aí. Você acha que a feira tem futuro? Ela sobrevive apesar dessa concorrência violenta que existe? Não, eu tenho certeza que ela vai sobreviver, porque os pequenos produtores buscam diretamente já nos seus sítios, nas suas chácaras, e ela vai sobreviver, ela tem que sobreviver, né? E a feira, hoje nós acabamos de entregar agora essa semana, para todas as barracas, todas as tendas novas, né? Tudo vai ser padronizado, tudo muito bonito. Acabamos de entregar. Fizemos até uma festa com o dia deles agora do feirante. E eu tenho certeza, Estorino, que a feira não acaba. Ela é tradicional. Rio Preto aí tem muitas feiras. Nós temos feiras de terça a domingo. Tem locais, tem dias que nós temos 2 feiras. E elas estão, na verdade, as feiras elas são bem organizadas pelos próprios feirantes. Nós temos os sindicatos feirantes. E agora, há 2 anos atrás, eu consegui colocar aí 8 fiscais para não ter nenhum problema. Então está dando certo. Eu tenho certeza que as feiras, elas aí vai ser permanente, elas vão durar muito tempo, viu, Estorino? Se Deus quiser, né? Quem emprega muita gente, os produtores também, né? Tem que ter um mercado para conseguir. Voltando aqui para o doutor Bueno, que está aqui conosco, doutor Francisco Bueno, que pertence ao escritório Bueno e Miguel aqui em São José do Rio Preto, advogados. A especialidade do seu escritório, doutor, qual que é o ramo aí? Faz de tudo lá? Como é que é? O senhor é clínico geral? A gente bate escanteio e cabeceia? Não, a gente especializado em direito civil e direito do trabalho. Aproveitando o direito civil aqui, doutor, esse código de direito civil novo aí, que eu dei uma olhada, processo, né? Eu olhei lá em casa, lá que tem um monte, né? Eu fiquei dando uma olhada, mas os caras, eles não complicam demais, não, doutor? Parece que ficou mais complicado agora. Acho que eles complicam porque senão você não vai precisar de advogado. Ah, bom, tá certo. Não, existem várias mudanças que vão vir para melhor, entendeu? Sim. A gente acredita. Bom, a gente tem que ser partir do princípio, quando se muda alguma coisa, a gente procura mudar para melhor. Existem algumas questões pontuais ali que talvez precisam ser revistas e tudo mais, mas eu acredito que está vindo para dar mais celeridade para o processo, para deixar um pouco menos informal, entendeu? Mais informal o processo, em termos assim, da praticidade para o advogado mesmo, entendeu? E agora com a implantação do processo digital, eu acredito que o cidadão vai ter mais rapidez na busca dos seus direitos. Quando o doutor fala em processo digital, é que a maioria dos fóruns aí que a gente está vendo, em algumas cidades, totalmente, quer dizer, tudo é feito através da própria internet, né? Os protocolos, não sei se os recursos também são feitos, né? Sim, não, já tá mudando, praticamente foi implantado, em Rio Preto a parte civil já é todo digital, a criminal parece que está implantando, não sei se já está no total, e é tudo feito pela internet, então tanto o protocolo de qualquer coisa, as intimações que você recebe, o advogado hoje ele vai para o fórum se ele precisar fazer uma audiência. Os processos hoje estão disponíveis na tela do computador dele. Depois eu preciso do cartão do senhor, doutor, porque dizem que você tem que ter pelo menos 3 cartões todos os dias no seu bolso. Um é de um bom médico, tem o meu médico, que eu ando com ele no telefone, que não sabe o que vai acontecer. O outro é um bom contador também, né? Porque não sabe como é que estão as coisas aí. E um advogado também é essencial hoje em dia, né? Porque hoje em dia, depois que aquele japonês da Polícia Federal passou a entregar, além de comida típica japonesa, aí você está rindo, né? Comida típica japonesa nas casas, está entregando algemas também aí. E eu não gostaria jamais de receber a visita de um japonês. Tem gente por aí que eu fiquei sabendo, viu, seu Francisco, que quando aparece japonês entregando alguma coisa nas casas, porque japonês não entrega pizza, né, que eu saiba, né? Mas entrega o quê? Sashimi, sushi, essas coisas aí. Apareceu na porta, até mesmo um chinês, tem gente querendo pular a janela, né? E hoje em dia, com essa mãos limpas a brasileira, como aconteceu na Itália na década de 90, com Falcone, que houve
uma verdadeira revolução, com políticos, empresários, bandidos, ladrões sendo presos, hoje o direito, o advogado tem um papel fundamental para defender não só os interesses da comunidade, mas também o interesse dessas pessoas que têm o direito de defender, né, doutor? Como é que você está enxergando isso tudo hoje com essa mobilização dos tribunais hoje aí? Principalmente com o doutor Sérgio Moro, que é a nossa maior estrela hoje. Não tenha dúvida, sim, que hoje a justiça faz um papel fundamental para a população brasileira. A questão, assim, eu sei, não querendo cortar o barato, mas para informar, né, a questão do japonês, que está sempre presente, virou piada. O japonês bonzinho. Ele, na verdade, ele não prende ninguém. Ele aparece em muitas fotos porque ele é chefe de carceragem em Curitiba. Então, mas ele nunca apareceu na cara de ninguém. Mas virou piada, é engraçado. O japonês é uma figura, normalmente, sim, uma figura atípica, né? Entre aspas, né? Porque acabou falando que ele está discriminando. Atípica no sentido de aparecer numa comunidade. É porque ele aparece sempre transportando os presos, então venderam a ideia de que ele estava indo na casa do pessoal. Mas a piada é boa, vale a pena. O que a gente tem que exaltar hoje, por exemplo, a Polícia Federal brasileira é uma das instituições que tem mais credibilidade. Realmente estão fazendo um excelente trabalho. O Judiciário em si também tem mostrado, a gente sabe que como em qualquer segmento existem problemas, existem pessoas que não são tão talhadas para aquilo, mas no geral a gente está bem. Aqui eu posso falar bem de Rio Preto, eu acho que a gente está bem servido de juízes, promotores do Ministério Público atuante, entendeu? Então, eu acho que no momento de crise, no geral, crise do país, que se confronta muitas instituições, eu acho que a gente tem que acreditar um pouco, tem que acreditar que existem instituições sólidas aqui, como em todo o Brasil, como é o Judiciário, como é o Ministério Público que faz parte, como é a polícia, existem pessoas boas dentro ali fazendo o que é certo. Então, no geral, o Brasil vai passar dessa crise que é mais política do que financeira, é financeira, porque o pessoal sente no bolso, mas a população não pode esmorecer, ela tem que estar firme e acreditar em todo mundo, inclusive no político. Eu só acho, por exemplo, que o famoso PPPP, né? Que é o famoso aí, os 3 P's que só iam para a cadeia, eu não vou nem repetir por aqui não, que eu acho que até alguma coisa absurda, só acho que os 3 P's estão deixando de acontecer somente, está indo também outras vogais aí e outras consoantes para a cadeia. Não tenha dúvida, hoje a justiça é mais homogênea, você entendeu? Ela abrange qualquer um está sujeito, inclusive pessoas ricas estão sujeitas a ir para a cadeia, como a gente vê a atuação em números delas. No geral, o que acontece? Uma pessoa que é mais abastada, ela tem condições de pagar um advogado melhor, isso é fato, e existem, como em toda profissão, existem uns melhores que os outros. E não se livra de condenações dificilmente, mas é uma abrangência da pena. E dependendo do delito que tira, a pessoa às vezes nem presa vai, né? Pega um regime aberto, mas é condenado. Menos de 7 anos já pega um regime aberto. Depende do crime, os atenuantes e agravantes. Então você tem inúmeros fatores que influenciam isso aí. Porque na caso de corrupção, bom mesmo é o cidadão devolver o que ele roubou, né? Não vou chamar de cidadão, né? Que o bandido, né? Que o principal é isso para ser punido. Colocar o cara na cadeia é uma consequência, mas o que é o principal? É o ressarcimento daquilo que foi tirado do poder público, não é isso? Não tenha dúvida. Esse é o principal, né? Sim, eu acho que os dois, porque a pena ela tem a função de coibir, entendeu? Sim. Eu acho que, isso é uma opinião pessoal, eu acho que pena para corrupção deveria ser muito mais pesada. Muito mais, né? Porque é aquela história, se você atropela uma pessoa, mata uma pessoa, você tem X anos. Um político desvia uma verba que faz deixa de construir o hospital e mata muito mais gente, entendeu? Indiretamente. Então, eu acho que a pena para a corrupção, só que o que acontece hoje, que eu acho que é um perigo no Brasil, é o seguinte: as pessoas julgam muito o que acontece. Pega uma notícia qualquer na internet e em 1 minuto a pessoa é condenada. E não é. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco nós voltamos com mais informações. Nós vamos falar sobre a questão aí dos furtos de carros aqui na cidade. É o desafio, segundo a comandante da Polícia Militar aqui da região, a Coronel Helena, para o ano de 2016. Também nós vamos falar a respeito e comentar aqui sobre o número de crianças que está nascendo. Diminuiu o número de crianças nascendo. A pessoa está tendo menos filhos. Vamos falar também sobre palestra e ainda sobre política. Daqui a pouco, depois do intervalo.
Muito bem, estamos de volta com o nosso programa aqui, o nosso jornal Vivo Interior, pelo canal 26, e você pode participar conosco. Nós temos aí o nosso telefone 3353-5100, nós temos o nosso e-mail, o jornal @tvvivointerior.com.br e também pelas redes sociais. Eu estou postando no meu site pessoal lá, chama historinaalvivo.com.br, os vídeos aqui da nossa programação e também repercutindo no nosso Facebook aí, onde você puder assistir. Daqui a pouco o senhor Francisco e o senhor Donizete, que são os donos desse negócio aqui, vão colocar uns aplicativos para você baixar aí no nosso site, aí você assiste onde quiser, a qualquer momento. É questão de tempo, né, senhor Francisco? Quero mandar um abraço para o senhor Wilson Guilherme lá do SEMAI, viu? Né, a dona Ivani nos recebeu muito bem lá, batemos aquele papo, também meu amigo Deodoro, lá da prefeitura, né? Tudo bem, senhor Deodoro? Secretário de Comunicação, tá certo? Aquele abraço para vocês, não esqueço de vocês não. Muito bem, olha aqui, eu queria dizer uma coisinha aqui. A coronel Helena, que é a comandante regional da PM, ela disse que o maior desafio dela é a criminalidade com relação a furto de veículos. Em 11 meses de 2015, foram 1.400 carros levados pelos larápios, uma frota que deve estar aí com quase 300 mil veículos, mais ou menos 280, 300 mil veículos. Então, meu amigo, esse é o maior desafio. E o Águia sobe, o Águia rodeia, e o pessoal continua levando o carro. Outro dia levaram 2 à mão armada, não foi furto, foi roubo. Uma senhora parou uma BMW lá e levaram a BMW, e outra senhora com outro carro também. Eles gostam de fazer isso? Eles gostam de fazer isso com mulheres, principalmente. Principalmente. Por isso que eu falo, viu, senhor Francisco? Como praticante de artes marciais, uma mulher sabendo um pouco de karatê, muay thai. Jiu-jitsu não, porque vai ter que rolar com o vagabundo no chão, né? Mas um muay thai, né? O muay thai. Um karatê bem feito, meu irmão, é um chute naquela região do umbigo que o cara não vai roubar mais nada. Ah, não pode reagir. Também não pode. Não pode reagir. Não é? Cadê aquele vídeo da moça aí que foi furtada aí, que foi roubado e pegou o cara de cacete no meio da rua aí? Tem aí, ô Tyron? Tá aí, Tyron? Coloca pra gente aí, pode rodar aí. Tá certo? Olha só, o cara foi contido, foi mexer com a mulher, ele foi contido por populares, porque ela sentou a mão nesse cara, mas meteu o pau nele mesmo. É isso que merece. A amiga minha outro dia viu passando aqui em Rio Preto, quebraram o vidro do carro dela e tiraram a bolsa que estava na frente. Deve ser algum nóia desse aí que usa essas malditas maconhas, cracks, essa desgraça dessa droga total aí. Então, e outro dia lá em Votuporanga nós vimos a moça que foi sequestrada e morta porque ela não sabia reagir. Tem que aprender, cara. Tem que aprender. Na hora do vamos ver, tem que aprender. Aí fala, você está incentivando a reagir? Não, estou incentivando a não morrer. Tá certo? Incentivando a não morrer. Tá certo? Olha a imagem aí, rapaz. Que coisa, hein, Tyron? Coisa de louco, hein? Não é fácil, não. Muito bem. Mais a notícia aqui. A Secretaria de Saúde aponta redução do nascimento em Rio Preto em 2015, após crescimento contínuo desde 2006, a população de crianças está diminuindo. As pessoas estão tendo menos filhos. Foram 5.709 nascimentos em 2014, 5.096 em 2015. É isso que está acontecendo. Então vão fechando escolas daqui a pouco aí, com certeza aí. Vamos aos gols aí, o América conseguiu vencer, rapaz. O Zé Branco não ficou com raiva da gente que ontem não, né? Falando que o América não está no fundo do poço, está no aquífero Guarani. E tem que parar com essas brigas aí. Conseguiu vencer ontem. Só que tem um pequeno detalhe, viu? Ganhou de 1-0, ótimo, mas só que tomou de 4, está devendo 3. Todo mundo ontem perdeu ou ganhou aquela confusão toda, todo mundo igual. Só que na hora que decidir no saldo de gols, a coisa complica. Mostra pra gente aí, ô Pyron, mostra aí. Olha só, o Juventude venceu o Tanabi por 1-0. Tá aí o gol da equipe gaúcha. Esse jogo estava acontecendo na cidade de Tanabi. A repetição do gol. Aí temos aí o jogo agora do América, não é isso? O América venceu a Chapecoense por 1-0, depois de ter perdido por 4-0 para o Tanabi, lançamento na área, o toque, bateu o cruzado, o goleiro não viu. América 1, Chapecoense 0, a Chapecoense famosa lá de Chapecó. E temos aí também mais um jogo aí, a equipe do Rio Preto acabou perdendo por o Sport Recife, o Sport de Azul, rapaz, por 2-0. E, enquanto isso, nós tivemos aí também a equipe da Penapolense, que acabou, mais uma vez, conseguindo um bom resultado, ou melhor, empatou em 1-1 na cidade de Penápolis. É isso aí. Bom, continuando aqui com o Jorge Menezes, agora vamos falar um pouquinho de política. O PTB
está aí no PTB formando a chapa, você é o novo presidente do partido, está assim com o meu querido amigo Campos Machado, junto com Cera, é isso, lá em São Paulo, Dona Marlene. Dona Marlene, eu estou com o Campos agora no PTB, ele me convidou, ele e o João da Silva aqui de São José do Rio Preto, para ser o presidente do partido. Tem o Mota, que é o nosso vice, que no momento o Mota não poderia ser presidente, ele tem outras atribuições nos sindicatos, e me chamaram para ser presidente atual por enquanto, né? Estou comandando o PTB e nós vamos lançar uma chapa de 10, 12 vereadores. É claro que vamos fazer uma composição futuramente com o candidato a prefeito, né? Precisamos unir as chapas e estamos tranquilos, fazendo um trabalho que ele está nos pedindo, o Campos Machado está nos pedindo para fazer um trabalho tranquilo, sem muitas coisas que aconteciam aqui no passado, e estamos trabalhando fortemente para acabar de fechar a chapa. Bom, então, vamos ter então uma chapa aí, espero que uma chapa competitiva. O PTB é um partido de tradição, né? É um partido que tem história, desde a época de Getúlio Vargas, conquista trabalhista, né? Tem uma história muito bonita o PTB, né? Sim, e nós estamos aí também trabalhando aí já para o futuro com o Campos Machado, é um pré-candidato a governador do estado de São Paulo. Você viu lá no campus, ele está na 9 de julho ainda, lá no escritório? Está na 9 de julho. Ele gosta de ter 2 retratos aí, falou comigo. Storino, eu tenho aqui 2 retratos primordiais. Primeiro da minha esposa Marlene, depois do governador Alckmin. É isso mesmo? É isso mesmo, ele é muito fiel ao governador Alckmin, né? Vou fazer o quê, né? Não, ele tem uma fidelidade muito grande ao governador Alckmin, certo partido PTB, se você colocar... Você acha que o Alckmin apoia ele como candidato? Aí vamos ver como é que vai ser. Tem uma surpresa, que é o vice dele. Exatamente. Tem tanta gente aí. Tem tanta gente, né? Temos aqui também, em Rio Preto também, o Dr. Rodrigo Garcia, que pode ser um candidato a vice, um candidato a governador, mas no momento o único que está lançando aí é o meu deputado. Você saiu do DEM aí, foi tudo tranquilo com o Rodrigo? Não teve problema nenhum, não? Eu precisava de uma experiência nova no comando do PTB municipal, e no momento o Partido Democrata não poderia me dar essa experiência. Eu já estava há 12 anos no Democrata e achei melhor agora ter uma mudança, mudei minha vida política aí para ser presidente de um grande partido, do PTB, e ainda mais a convite do deputado Campos Machado, né? Ô Jorge, como é que você vai encarar essa eleição? Não você só, porque você vai para a sua reeleição naturalmente, né? Como você é vereador, licenciado, abril, retorna à Câmara Municipal. Como é que o político vai encarar hoje, o eleitor, numa situação como essa hoje que o Brasil está passando a limpo? Eu sei que 90% das pessoas, elas são bem intencionadas. Eu acho que é uma minoria aí que anda pisando na bola, e a minoria que tem que tratar é a justiça. Eu ainda acredito, eu conheço muita gente boa aí. Como é que vai ser encarar a revolta hoje do eleitor, hein, Jorge? Como é que é chegar a pedir um voto para o cidadão hoje? Porque é duro pedir voto. Olha, é duro pedir voto, eu sei que está muito difícil, mas a gente tem que explicar todas as situações. Nós não temos muita coisa a fazer o que acontece em Brasília, com os caciques, né? Sim. E, na verdade, o que acontece na Brasília reflete nos vereadores. Porque o vereador, ele é o primeiro a ter os contatos com o eleitor. É o primeiro. Ele está todo dia na sua cidade, ele está em alguns eventos e toda hora está se deparando com algum eleitor que não acredita mais na política. E nós tentamos, da melhor maneira possível, explicar para eles o nosso trabalho, certo? O nosso trabalho durante os 4 anos, e aí ele resolve se vai nos dar novamente a confiança, ou então vai procurar um outro vereador que está se lançando. Eu tenho maior tranquilidade nessa parte, Storino, porque eu convivo com muita gente e tento explicar da melhor maneira possível a minha vida política. Claro. Certo? Não tem nada a temer, né, Jorge? Não tenho nada a temer. Pode mexer agora, lá. O que não pode, teria que acabar essa situação de você, lá em Brasília, vir uma pirâmide para baixo e você sofrer do jeito que nós estamos sofrendo. Porque o vereador é sempre o primeiro que apanha. Você também foi o vereador. Apanha, né? Muito. Apanha muito. Agora, é o seguinte, eu quero ver agora, eu já passei por várias eleições, eu perdi mais que ganhei, inclusive, que é o mais natural, hoje em dia, é o cara fazer campanha sem grana, cara. Aí que eu quero ver que o cara é bom mesmo. Porque o dinheiro é muito fácil para muitos, né? É muito fácil. Eu quero ver agora sem dinheiro, na base do argumento, na base do papelzinho.
Quero ver, na base de serviços prestados. Aí que eu quero ver. Eu vou deixar para uma próxima oportunidade para a gente falar sobre palestra. Sim. Um programa, Eu né? queria fazer uma colocação. Essa campanha agora de 45 dias, o vereador, o candidato que tiver um grupo, mesmo sem dinheiro, ele vai à frente, porque hoje, com 45 dias, você tem que ter um grupo bom. Fechadinho, né? Fechadinho. Churrasquinho não resolve, não. Não, hoje não resolve mais. Hoje qualquer um... Churrasco vai ser indigesto dessa vez. Exatamente. Hein? Aparece o japonês lá com o sushi, né? O japonês é a figura, viu, doutor, que eu estou falando? É a figura da polícia, né? Não é o japonês, né? Bom, eu queria agradecer a sua presença, Jorge. Obrigado. É um prazer recebê-lo aqui. Tá, doutor Bueno, também queria que o senhor se despedisse aí dos nossos telespectadores. Deixar sua mensagem também aí. Eu agradeço, Torino, o convite, estou à disposição para sempre que precisar Deixa o esclarecer cartão alguma depois, coisa. tem que ter uma Você advogada. fica o cartão, obviamente, se precisar, a gente está sempre à disposição. Obrigado pelo convite. Tá bom. Doutor, agora vai ser nosso parceiro aqui, vai estar sempre conosco aqui, esclarecendo. O Jorge também já é o nosso amigo há muito tempo, continuamos. Obrigado pela participação, viu, Jorge? Senhor, agradecer a todos vocês e também desejar para todos que estão nos assistindo, todos os municípios de São José do Rio Preto, e principalmente para vocês todos, um feliz 2016. Que tenham bastante saúde. Eu sempre falo, muita saúde, porque a saúde é o mais importante. O resto aí a gente corre atrás. Muito obrigado a todos. Lembrando que amanhã, no programa desta quarta-feira, teremos aqui a presença do Dr. Liberato Caboclo, que vai falar sobre medicina e política também aqui, junto com o meu amigo Roberto, que vai falar também sobre administração de empresas. O Roberto é um consultor. O Roberto é aquele tipo que ganha dinheiro quando o mercado está ruim. Ele vai lá e ajuda as empresas a dar a volta por cima. Eu falei, Roberto, mas você ganha a coisa na hora que a coisa está ruim, eu vou fazer o quê, né? Aquela coisa, né? Mas eu falei, mas desde criança que eu ouço falar que a coisa está ruim, e para fechar o programa, os economistas, vou trazer um economista que vai me explicar uma coisinha, viu, senhor Francisco? Está acabando o tempo. Sabe uma coisinha? Quando eu morava lá perto de Barbacena, era perto mesmo lá, na cidade era 80 quilômetros de Barbacena, nós tínhamos naquela época um ministro da Fazenda chamado Maílson da Nóbrega. A inflação no Brasil era 80% ao mês. E todo mundo, a gente vivia uma vida meio esquisita. Hoje a inflação é 10% ao ano, e as pessoas dizem que o mundo está acabando. Eu queria que me explicasse por que 80% ao mês a gente vivia e 10% ao ano a gente está morrendo. Eu não entendi essa matemática até agora. Eu não entendi. Tenham todos um ótimo dia, reprise 10 da noite, nos acompanhe na rede social. Muito obrigado a todos. Fique com a nossa programação da TV Vida Interior, a TV inteligente.